Professor, Oi, eu pois lembro não. que o senhor comentou em reunião passada que era relativamente difícil afirmar ser o step de líder olhando o vídeo devido à velocidade dele. Nesse caso, qual seria, eu não lembro se o senhor comentou, mas qual seria o limite de velocidade que nesse caso o senhor falou, né, que é possível ali a gente verificar o step de líder e tal, só que é mais de 100 mil, né, FPS, se eu não me engano. É, Qual que o seu limite seria qual? veja, se você olhar o campo elétrico, você vai ver esses pulsos que antecedem o return stroke. Esses pulsos, eles têm uma separação que vai de alguns microsegundos até uns 50 microsegundos. Então, para você enxergar alguma coisa que tem uma duração, tem um período, sei lá, de 10 microsegundos, você precisa pelo menos amostrar 20 microsegundos, a metade do tempo, né? Lembra que eu falei isso? Toda vez que você quer observar um fenômeno, você tem que ser mais rápido que ele para observar o que está acontecendo. Por exemplo, você tem um pêndulo que balança uma vez por segundo, não adianta você tirar uma foto a cada 2 segundos, porque você nunca vai pegar o movimento do pêndulo, né? Se você passou 2 segundos, ele já foi e voltou. Então, você tem que, se ele demora um segundo para ir e para voltar, se você quiser ver o que está acontecendo, você precisa ser mais rápido do que ele. Então, você tem que ser, pelo menos, alguma coisa que tire foto a cada meio segundo. Então, meio segundo, você vai pegar, tira uma foto aqui, pega ele, tira outra foto aqui, depois tira outra foto aqui, depois pega outra foto aqui, outra foto aqui. Então, pelo menos você vê em duas posições. Se você sabe que daqui até aqui ele vai demorar meio segundo, então você precisa ir um quarto de segundo para ver esse movimento aqui. Você vai tirar uma foto aqui, uma no meio, outra aqui, aí outra no meio, outra aqui, outra no meio, outra aqui, entendeu? Então é chamada frequência de Nyquist. Você precisa ser pelo menos duas vezes mais rápido do aquilo que está acontecendo. Dá para entender isso? Certo. Então, se eu quero ver alguma coisa que tem um período de 5 a 50 microsegundos, o ideal seria que eu tivesse capturando esse negócio a cada 2,5 microsegundos para chegar, pegar, vamos dizer que ele fosse 5 microsegundos o período dele, eu preciso metade, é 2,5. Só que muitos não acontecem a 5 microsegundos. Então, você vai ter uma distribuição aí, né? Alguns vão, então a maioria vai acontecer em 20 microsegundos, 25 microsegundos, então, se eu estiver amostrando a cada 10 microsegundos, 12 microsegundos, já está bom. Então, como esse aqui está em 140 mil, dá um período de 7 microsegundos. 7 microsegundos, então você vai pegar todos que demoram 14 microsegundos para cima. Você vai conseguir identificar todos que demoram o dobro da frequência de amostragem sua. Dá para entender o que eu estou falando? Entendi, professor. Muito bem. Vamos lá para o nosso PowerPoint. Então, vocês sabem que tem dois tipos de antena de campo elétrico, né? Antena lenta e antena rápida, tá? Por quê? O que diferencia uma da outra? É esse tempo de decaimento aqui, ó. Tá? Então, ela é o tempo que demora para voltar para zero. Então, aqui antena lenta, ela demora, ele responde, mas ele demora para voltar. Olha, ele estava voltando quando teve um outro líder e subiu de novo. Aí estava voltando para zero, lentamente. Quando teve um outro líder, ó, isso aqui já é um líder que está alterando o campo. Return stroke e está voltando. Return stroke. Corrente contínua, que continua transferindo carga. Vocês estão vendo o mouse? Sim. 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 Corrente contínua transferindo carga para o chão. E aí chega uma hora que ele está caindo e a corrente contínua está ainda jogando para cima. Só que como ele está caindo também, a corrente contínua, uma coisa que anula a outra, ele entra num patamar. Mas aqui, se eu tirasse o decaimento do sensor, isso aqui continuaria subindo mais um pouco ainda, até que ele ia parar de subir. Se ele não caísse, veja, se o campo nunca caísse, ele ia ficar um patamar aqui reto, aí sobe rápido, reto, sem cair, sobe. Aqui tem, toda vez que tem um líder, ele sobe um pouquinho, return stroke bastante, fica reto,
leader, return stroke sobe, corrente contínua, sobe, 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 subiria mais do que está subindo aqui, porque ele não cairia. Se não tivesse um constante de decaimento infinito, ele não cairia. Então, ele subiria uma curva um pouco mais acentuada aqui, e aí chegou aqui, ele ficaria reto aqui. Imagina uma reta. Isso é um sensor ideal, que não tem decaimento. Mas todo sensor, ele é carregado, ele vai descarregando, ele carregado, descarregando. Então, sempre que há uma mudança no campo, por alguma carga que você põe em cima da antena, esse campo ele se perturba, você induz cargas de sinal oposto na antena, né? E a antena percebe isso através da corrente que passa por ela. Só que depois ela vem voltando para zero, lentamente, e chega uma hora que volta ao zero aqui e pronto, né? Se tiver outro raio, começa o processo tudo de novo. Isso aqui é um raio com quantos strokes? 1, 2, 3, 4. Né? A antena rápida, ela sofre a mesma perturbação, às vezes até mais, né? Só que em vez de ela ficar aqui na reta, como seria o ideal, não, rapidamente ela decai. Você força o decaimento, ela volta rapidamente para zero. Aí sobe, return stroke, volta realmente para zero. Então, ele descarrega rapidinho. Né? É como se fosse um capacitor que você carrega, ele descarrega rapidinho. Por isso que os return strokes aparecem como pulsos e não como degrau. Aqui é pulso. E o último return stroke é um degrau também. Esse degrau, ele, em vez de voltar para zero, ele não volta para zero porque tem uma corrente contínua que, mesmo sendo um canto rápido, ele não volta para zero imediatamente, mas aparece um pequeno deslocamento em relação ao zero aqui, que é devido à corrente contínua. Mas olha como você vê a corrente contínua porcamente aqui no campo rápido e bem nítido no campo lento. Por quê? Porque a corrente contínua ela é um fenômeno lento. Então, os fenômenos que são lentos, lento em comparação com o return stroke. Todos os fenômenos que são lentos, eles são melhores vistos por uma antena lenta. A antena lenta ela responde para aqueles processos mais lentos dentro do relâmpago, do raio. Enquanto que a antena rápida responde melhor para os fenômenos que são rápidos dentro do raio. Então, se eu quiser ver pulso de step leader, qual que eu uso? Antena lenta ou antena rápida? Rápido, né? Rápido, porque o pulso do step leader é muito rápido, né? Ele dura microsegundo e ele já volta. 1 microsegundo ele volta, 1 microsegundo ele volta. A antena lenta ela nem consegue responder, entendeu? É como se pegasse, por exemplo, chacoalhasse uma pena de passarinho, ou chacoalhar um saco de açúcar, entendeu? Um saco de açúcar de 5 quilos, você não consegue chacoalhar rápido, fazer ele ir e voltar rapidamente, assim, bem rápido. Não consegue responder por uma frequência rápida. Ela é uma pena, você faz assim, bem rápido, certo? Dá para entender? Mais ou menos. Parece que tem como se fosse mecânica, uma inércia grande, outra uma inércia pequena. Então, aquilo que é rápido, aquilo que é movimento rápido, você precisa observar como uma coisa que te acompanha o movimento rápido, que é a antena rápida. A antena lenta não acompanha movimentos rápidos, mudanças bruscas. Você vê que até o return stroke, que é uma mudança brusca, não produz a mesma perturbação no campo como na antena rápida. A perturbação no campo da antena rápida é muito maior do que a perturbação do campo da antena lenta, certo? Veja também que a antena rápida tem esses monte de pulsozinhos assim, que são recoil leaders, alguma coisa assim, né? Que não aparece no campo lento. Beleza? Então, essa é a base, essa é a coisa a mais básica definição. Aqui é milissegundos, tá? Aqui dá para ver já o seguinte, esse return stroke teve 4 strokes. Eu consigo ver hoje, de tanto olhar vídeo e campo elétrico, que
esses três caíram em lugares diferentes e esse quarto aqui seguiu provavelmente o caminho desse daqui ou de algum dos outros dois. Return stroke 1, 2, 3, 4. O quarto seguiu o 3, o 2 ou o 1. Por quê? Porque veja que aqui quase não tem líder, a perturbação pelo líder. Aqui você tem a perturbação pelo líder, que é essa rampinha aqui. Ó. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Sim. Está vendo essa rampinha aqui? É líder. Essa rampinha aqui, líder. Essa rampinha aqui, líder. Que aparece um pouquinho aqui também, porque é fenômeno lento. Ó, saiu essa rampinha aqui. Essa rampa aqui ó, aparece bem nítido, né? Isso aqui estava descendo, ó, aqui estava descendo, aí começou a subir. Isso aqui é uma rampa provocada por líder que aparece aqui também. Aqui tem um líderzinho mais curto, tá vendo? Aqui, talvez essa parte aqui, que aparece aqui também. E esse aqui, olha, praticamente não tem nada aqui. Esse aqui também não tem nada aqui. Indicando o quê? Que esse cara aqui, o líder, não é que não teve líder, é que foi um Dart líder. Então, ele foi tão rápido que nem dá para ver aqui no campo elétrico rápido. Ele demorou, em 2 frames, papai, ele estava no chão, né? Ele demora, um step de líder, ele demora aí uns 10, 15, 20, 30 milissegundos. Enquanto que um Dart líder, a velocidade é 10 a sétima, é 100 vezes mais rápido do que o step do líder, que é 10 a quinta metros por segundo. Então, se é 100 vezes mais rápido, o que aparece aqui como 10, aqui vai aparecer como 0,1 a duração. O que aparece como 100 aqui, aparece como 1 aqui, entendeu? A diferença de grandeza. O líder é 100 vezes mais rápido quando é Dart líder, quando ele segue o mesmo canal. Estou falando em média, tá? Esses valores 10 a quinta, 10 a sétima, média. Tudo bem? Então, olha quanta coisa que você, olhando um gráfico desse, já começa a reconhecer, né? Essa corrente contínua é longa? Sim, é longa, né? Ah, muito bem. Tá. Porque aqui, ó, você tem 125 milissegundos entre esse tracinho e esse aqui, que é mais, isso aqui durou mais do que isso, tá? Se é longa, o que acontece com o pico de corrente do return stroke que antecede a corrente contínua longa? É menor. Hã? É menor. É menor que os outros, né? É menor que a média. Tá vendo aqui, ó? Até no campo elétrico rápido, ele aparece menor que os outros dois, mais ou menos o tamanho do primeiro, mas menor que a média, tá? Então, a gente sabe, não sei por que motivo, quem sabe a Paula descobre aí, e ganha um prêmio Nobel, por que que a corrente contínua longa, ela sempre é precedida por um return stroke com um pico de corrente pequeno. Além disso, que você percebe aqui, também esse intervalo aqui é menor que os outros? Sim. Sim. Isso é típico também de return stroke que começa uma corrente contínua. Agora, outro dia eu estava pensando, por que isso, né? Outro dia não, faz tempo que eu estou pensando nisso, mas por que como é que o que acontece depois determina o que vem antes? Entendeu? Ah, como vai ter corrente contínua, meu pico vai ser pequeno e o tempo vai ser menor. Não faz sentido, né? O que vem depois não pode determinar o que acontece antes. Certo? Então tem alguma coisa que a gente não está vendo. Então, por exemplo, né, eu não posso dizer... as coisas acontecem numa sequência temporal. Não pode... O que acontece depois não pode determinar o que aconteceu antes. Eu estou tentando Isso buscar... eu concordo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o pico de corrente ser menor. Então, E aí produzir corrente contínua longa. então, pelo fato de ser menor, ele permite a corrente contínua longa. Ou o fato de se ele é alto, ele não permite a corrente contínua longa. Então, outra coisa, por que
Esse aqui é o primeiro return stroke, certo? Desse raio. Ele poderia ter corrente contínua longa? Sim, poderia. Sim. Vamos dizer que ele é baixinho como esse aqui, tá? O pico dele é pequeno como esse daqui, então ele poderia ter sido seguido por uma corrente contínua longa. Sim, poderia. Só que a gente sabe que num relâmpago que tem vários return strokes, como esse, tem 4 return strokes, o primeiro praticamente nunca é seguido por uma corrente contínua longa. Então, aí vem de novo. Então, quer dizer que ele fala, não, como eu sou o primeiro, eu não vou produzir corrente contínua longa porque vem mais 3 depois. Também não faz sentido, né? Tem uma coisa, o que vem depois determina o que acontece antes, não dá, né? Entendeu? Como eu vou produzir mais 3? Fala. Mas eu acho que o problema disso está no primeiro stroke, porque na dissertação da Cláudia, ela analisou os raios negativos simples e só 14% também dos simples produziram corrente contínua longa na única descarga. Então, eu acho que o problema é a primeira descarga. Não se vai ter ou não outras descargas, entendeu? Sim. Então, Ela não calculou a porcentagem de corrente contínua na primeira descarga para raios múltiplos, que é isso que a gente vai calcular também agora nessa análise que a gente vai fazer. Mas para raio simples, só 14% tem corrente contínua longa nessa descarga. Mas ela calculou quantos por cento dos primeiros, dos múltiplos, tem corrente contínua longa também. Eu não vi isso na dissertação dela. Tá em algum canto. Tá? Mas é interessante. Então, essa questão do primeiro return stroke não ter corrente contínua, se ele é múltiplo, é algo estranho, porque como é que ele sabe que ele vai ser múltiplo? Como é que ele sabe que vem mais 3 depois? Ele fala, como vem mais 3, eu não vou ter corrente contínua. Então, o que é que... então, não pode pensar assim, né? Então, eu falo, bom, então, se eu tenho um return stroke que tem corrente contínua, aí não vai ter mais subsequente. Mas se não tiver corrente contínua, aí pode ter subsequente. E se tiver subsequente, quem tiver corrente contínua longa vai ter um pico pequeno, um tempo pequeno também. Tá? Então, essas coisas não estão respondidas. Então, seria interessante analisar. Mas, vamos lá. A câmera rápida... Você pode voltar um pouquinho no campo elétrico, por favor? Sim, senhora. Eu queria saber, no físico mesmo, no próprio sensor, no instrumento, o que vai falar que ele é um campo elétrico lento, né, uma antena de campo elétrico lenta, ou uma antena de campo elétrico rápido? Tá. Aquelas placas que ficam em cima, Não. O círculo, quanto maior, ele vai ser uma antena lenta, se for menor, ele vai ser uma antena rápida, ou vai ter algum componente dentro do integrador que faz ele ficar lento? Isso mesmo. Não é o tamanho da antena, ainda que elas sejam diferentes, porque quando o Evandro, nosso falecido engenheiro, muito amigo meu, quando ele fez o projeto de antena lenta, ele bolou uma antena grande, uma área grande em cima para ser mais sensível, mas não é isso que determina. Podia usar a mesma antena para rápida e lenta, não tem problema. O integrador é que é o que muda. É o circuito RC, que a gente fala, que é o circuito resistência vezes capacitor. É o que determina o tal. O tal é o tempo de decaimento. Então, o tal ele é determinado assim. Você estimula, joga carga no capacitor, ele vai descarregando através de uma resistência, tá? Então, a corrente passa por um resistor e vai descarregando o capacitor. Então, o capacitor, se for de alto valor e a resistência for de alto valor, o que vai acontecer? Eu tenho um capacitor aqui, que são duas placas, né? Duas placas, que estão descarregando. Você tem carga aqui e positivo aqui, negativo aqui. Então, o que acontece com o capacitor?
as cargas, a positiva atrai a negativa atrai a positiva, e as cargas ficam presas nessas placas aqui, tá? O capacitor se carregou, ele fica carregado, até que alguém vem aqui, liga um fiozinho da parte positiva para a parte negativa. E aí você vai ter um descarregamento desse capacitor. Tudo bem? Passa uma corrente que descarrega esse capacitor. Tá. Se o capacitor, em vez de pôr um fiozinho aqui que tem corrente, resistência bem baixa, põe uma resistência alta, né, uma coisa que tem resistência alta, a corrente que passa pela resistência alta vai ser pequena, tá? Porque a diferença potencial V é igual a R vezes I. Então, a corrente que passa vai ser tanto menor quanto maior for a resistência. Se a resistência é muito grande, a corrente não consegue passar. Se a resistência for baixa, a corrente passa rapidinho. E é uma corrente alta. Então, o que determina o tempo para descarregar esse capacitor é essa resistência e o tamanho do capacitor. Se o capacitor for muito grande, é como você pega uma caixa d'água grande, vai demorar mais tempo para esvaziar. Se o caninho for bem fininho, vai demorar mais tempo ainda para esvaziar. Esse caninho, a estreiteza desse caninho, é como se fosse a resistência para a corrente. Tá? Se for um cano bem grosso aqui, a caixa d'água descarrega rapidamente. Mas se for um caninho bem fininho, vai demorar um tempão para descarregar. Então, capacitor é como se fosse uma caixa d'água. Se ele descarrega lentamente, o tempo para esvaziar vai ser grande. Isso é antena lenta. Toda vez que tenho uma descarga, eu carrego um capacitor. E aí ele vem descarregando lentamente, porque a resistência é alta e o capacitor é grande. Então, se eu quero uma antena rápida, eu faço um capacitor pequeno que carrega rapidamente, mas descarrega rapidamente também. Então, ele sobe carregando, que é a linha azul. Sobe carregando o capacitor, com uma resistência pequena, ele descarrega rapidamente. Então, é o produto RC que tem que ser alto ou baixo. É o produto das duas coisas. É tamanho da caixa d'água mais a grossura do cano, que descarrega a caixa d'água, que esvazia a caixa d'água. É o capacitor, a capacitância, quanto ele armazena, vezes a resistência que é usada para descarregar. Dá para entender? Quando você tem dois fatores, você faz a multiplicação das duas coisas, tá? Por exemplo, a velocidade de uma pessoa andando depende do quê? Do tamanho das pernas? Do tamanho das pernas. Muito bem. Se uma pessoa é muito alta, ela vai andar mais rápido que você? Não, ela pode andar até na sua velocidade. Só que para isso ela tem que diminuir o quê? O passo? A frequência dos passos, né? A frequência dos passos. Então, você vê um cachorrinho andando com o dono, o cachorrinho faz a perninha dele faz e o cara dá um passo de cada vez e o cachorrinho, a perninha dele, porque a perna é curta, então ele tem que aumentar a frequência. Que é a velocidade, é comprimento de onda vezes frequência, né? Comprimento de onda é o comprimento do passo do cachorro. Para ter uma mesma velocidade, ele precisa de uma frequência muito maior. Então, o dono, ele dá um passo de cada vez, um passo por segundo, só que o passo dele é grande. O cachorro tem que dar, o passo dele é 10 vezes menor, então ele tem que ser 10 vezes mais rápido. Então, é o produto das duas coisas que dá velocidade. O tamanho da perna vezes a frequência. Olha duas pessoas andando na rua, você vai ver. Você pega um alto e um baixo, você vai ver que o baixo tem que ficar dando mais passo do que o alto para os dois andarem juntos. Certo? Então, física é só observar no nosso livro, né? Então, assim, o capacitor, ele vai se descarregar tanto mais rápido, quanto menor for a capacitância e mais largo for o cano, entendeu? Então, a produto das duas coisas, ele vai demorar mais tempo se a resistência é maior, ou seja, se o cano é mais fino, se a resistência é maior e se a capacitância é maior. Então, é o produto das duas coisas que diz para mim quanto é o tal, que é o tal é o tempo de decaimento. Então, se você
pega o tempo de decaimento, a definição do valor de tal é assim, mas o decair quanto? Até chegar a zero, não, sabe o que eles fazem? Eles falam assim, se chegar a cair 1 sobre E é o número o neperiano lá, E, né? 2, quanto que é? 2,70. Então, se cair 1 sobre E, então ele tinha 100 volts no capacitor. Caiu 100 dividido por E, que é 2. Quanto que é o valor de E? Vamos lá. Número é 2,70 alguma coisa. Né? 2,71, né? Número de Euler. Então, se você tem o decaimento de 1 sobre E, você pega, tinha 100 volts, caiu 100 dividido por E, se eu dividir 100 por 2,71, vai dar 36,9. Tá? Então, se cair de 100 para 36,9, quer dizer que caiu 1 sobre E. 36,9. Então, na hora que ele caiu sobre E, eu meço o tempo que demorou para cair. Esse é meu tal. É o tempo que demora para alguma coisa cair 1 sobre E. 1 sobre o número neperiano. Por que é esse número neperiano? A pessoa escolheu como tem uns motivos aí, logaritmos e tal, tudo, mas essa definição do tempo de decaimento de um circuito eletrônico, que é RC, resistência vezes capacidade. Tá bom? Alguma dúvida? Perfeito, obrigada. Então, a antena, independente se eu usar aquela com um círculo maior ou menor, engraçadinha. Sim. Se eu usar com um círculo maior ou um círculo menor, mas aí eu mudar o resistor, dá no mesmo, se eu quiser medir lento ou rápido, eu posso usar a mesma antena e só mudar Só o o circuito. resistor. Resistor ou capacitor. Ou capacitor. Lembra que são as duas coisas. Você pode aumentar a perna ou aumentar a frequência para andar mais rápido. Entendeu? Tá. E com relação aos ganhos? Como Eu lembro que normalmente. tinha ganho alto. Tá. Vamos falar Ganho sobre isso. baixo. Vamos falar sobre isso. Se você tiver que ganhar uma velocidade maior, como você não pode trocar o tamanho da sua perna, você tem que aumentar a frequência da sua passada, né? Não é assim? Então, se você, então um parâmetro que depende de dois, né? Dois outros. Se eu pudesse aumentar o tamanho da minha perna, eu ia andar mais rápido. Mas como eu não posso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr. Então, o que é correr? É simplesmente aumentar a frequência, porque o comprimento da perna é fixo, né? Ninguém aumenta o tamanho da perna quando corre. Tá certo? Muito bem. Então, falamos de o que define uma antena lenta de uma antena rápida. Tudo bem? Aí você tem duas outras coisas. Ganho alto, ganho baixo. Tá? Que é o que você perguntou agora. Ganho alto, ganho baixo é a minha capacidade de ver detalhes pequenos, bem ou não. Por exemplo, esse pico aqui, pequenininho aqui. Ele está tão pequenininho, mesmo que eu dê zoom aqui, eu vou ter poucos pontos aqui. Então, tem coisas que são muito pequenas que eu não consigo ver direito, tá certo? Ou porque o raio caiu longe, então vai ficar uma coisinha desse tamanho assim. Então, o que eu faço? Eu aumento o ganho do meu circuito. Então, eu faço com que o meu circuito amplifique o que está acontecendo lá fora. Então, existem amplificadores que analógicos, transistores, existem circuitos eletrônicos que amplificam, né? Por exemplo, a sua voz. Então, você fala no microfone, passa para o amplificador, sai bem mais alto lá do outro lado, né? Então, o circuito que amplifica aumenta o ganho, né? A intensidade do sinal. Isso aqui são sinais, tá? Sinais elétricos. Então, uma maneira de fazer isso é aumentar eletronicamente, né? Usando os amplificadores. Daqui a pouco o Android tem que ir embora, né? 4 horas, Android. Isso, eu vou tentar ficar mais um pouquinho. Tá bom.
Você vê que uma aula só não vai dar. Eu estou no segundo slide. Bom, eu posso aumentar usando um circuito mais potente, que amplifica mais, ou eu posso captar melhor o que está acontecendo. Porque se eu capto mal, eu capto, né? Se eu capto mal a coisa, depois eu tenho que amplificar para ver. Se eu captar bem, eu não preciso amplificar tanto. Dá para entender? Por exemplo, Sim. quando você filma um raio e você não usou, você deixou a lente muito escura, você fez uma abertura muito escura, depois para ver o que está acontecendo, você vai ter que dar um ganho lá artificial para enxergar, né? Você mexe no ganho lá do programa, não é isso? É que você está forçando, está amplificando o pouco de luz que entrou para enxergar o raio. Se você conseguir usar uma lente boa e acertou, deixou lá a imagem bem cinza, tal, tudo ficou escura, mas quando apareceu o raio, apareceu direitinho, tal, você já não precisa amplificar tanto o sinal que você tem. Ele já foi capturado num tamanho adequado, vamos dizer, uma intensidade adequada. Mesma coisa com o sinal do campo elétrico. Se o raio cai muito longe, depois que você vê o que está acontecendo, você vai ter que amplificar bastante, né? Dá zoom, né? O circuito da antena, ele pode ou amplificar eletronicamente ou aumentar o sensor, a capacidade de enxergar a perturbação elétrica. Como é que faz isso? O tamanho da antena. Então, em vez de você ter que amplificar muito, toda vez que você amplifica, você acaba com um pouco de ruído na coisa, porque, veja, quando você amplifica demais, acaba entrando também o ruído que está no ambiente. Mas uma outra maneira de fazer isso é usar uma placa maior. E se eu não quero que o campo exploda no meu exemplo, quando sature, né? Porque tudo, quando você mede, pode ter uma saturação. Sabe quando dá um return stroke e fica tudo branco? É que saturou, todos os picos chegaram no máximo, pum, bateram lá no máximo valor deles, que pode ser 255, por exemplo, pá, né? Taja pegou isso bastante. Satura e você não vê mais nada, fica tudo branco. É isso Tela, mesmo. né? Fica tudo branco. O problema de filmar raio e medir campo elétrico de raio é que o raio ele tem processos que são muito fracos e processos que são muito fortes ao mesmo tempo. No mesmo fenômeno, você tem que se preparar para algo que é bem difícil de ver e algo que é muito fácil de ver, coisa que é pouco intensa e coisa que é muito intensa. Seja o campo elétrico, seja a quantidade de luz, de fótons que chega na sua câmera. Se chegar muito, tanto o campo elétrico quanto fótons, vai saturar. Então, imagine que, se você abrir, dar um zoom aqui, você pode achar que, por exemplo, que esse aqui bateu no topo e ficou quadrado, a ponta aqui não saturou, né? Sabe quando o campo elétrico pega, pum, bate lá em cima, uma reta assim, saturou. Chegou no máximo valor que o circuito conseguia medir. É que nem o cara está no carro, ele passa de 250 km por hora, o ponteiro já não consegue mais ler, ele fica travado lá no final da escala, né? É o fundo de escala. O carro é feito para uma velocidade, para uma velocidade que seja razoável, né? Ninguém vai andar um Fusca 300 por hora, então o velocímetro vai só até 180. Se chegar em 180, o Fusca já está desmontando, né? As rodas estão saindo, então os caras sabem que não vai chegar naquela velocidade, então deixa lá o máximo em 180. Agora, o raio ele pode acontecer perto, pode acontecer longe. Se ele acontece longe, com muita chuva no meio, você vai enxergar mal. Se ele acontecer perto, vai explodir tanta luz, você não vai enxergar detalhes que você gostaria de enxergar. Então, é sempre um compromisso. Não existe ganho ideal, porque depende do... Você fala, não, o ideal é isso aqui. Não, depende da que distância está o raio, da intensidade dele, porque o raio também varia. Tem horas que ele é mais fraco, tem horas que ele é mais... Olha só, o raio, além de ter partes que são bem difíceis de ver, tipo o líder, positivo, aquela porcaria, propaganda negativa é um pouco mais brilhante. Então, ele é difícil de enxergar porque tem pouco brilho.
Mas quando ele toca o solo, ele dá um return stroke, bum, fica tudo branco. É como se alguém te batesse um flash na sua cara. Satura. Então, o ideal seria trabalhar com duas câmeras, por exemplo. Uma preparada para muita luz, outra preparada para pouca luz. Já fizemos isso. A trabalhar com duas antenas. Uma que pegasse as coisas mais fortes, outra que pegasse as coisas mais fracas. Então, por isso que você usa ganhos diferentes. Você deixa uma lente mais fechada e outra mais aberta, né? Se você tiver duas câmeras rápidas, não é fácil. Você pega duas antenas, é mais fácil. Você põe uma lá que mede sinais mais fracos, uma que mede sinais mais fortes. Essa que mede sinais mais fracos, ela vai saturar rapidamente com o return stroke, mas você vai ver o leaderzinho lá, o step de leader que eu estava mencionando aí no vídeo, né, que eu mostrei no começo, que como ele foi perto do campo elétrico, talvez dê para ver os pulsos que são fraquinhos do líder se propagando, pulso de step de líder, que é bem fraquinho. Então, para ver esses caras, você precisa de uma antena que amplifique bastante. Na hora que der o return stroke, vai saturar essa antena. Mas beleza, você tem uma outra que é pouco sensível. Então, ela não vai ver os pulsos do step do líder, mas ela vai ver o pulso do return stroke sem saturar, sem bater lá no fundo do velocímetro, né? Pá! Na hora que o Fusca chegou em 180 por hora, ele pode ir a 200, 300, eu não vou saber mais a velocidade dele. Concorda? Se ele tiver a 300, vai indicar quanto? 180. Se ele tiver 200, vai indicar quanto? 180. Se ele tiver 190, vai indicar quanto? 180. Bateu no máximo que o ponteiro podia ir. Assim também a câmera e também o campo elétrico. O campo elétrico, ele consegue até 12 volts, lá que é o máximo que aceita lá. Então, bateu em 12 volts, ele vai ficar em 12 volts até que ele diminua e aí ele volta a oscilar de novo. Mesma coisa do Fusca. Bateu em 180, ele vai ficar em 180. Enquanto ele não diminuir de 300, 250 para 180, 170, aí você começa a medir de novo. Aqui o 171, 172, 160. Você vê a velocidade variando de novo. Na hora que bateu em 180, você não vê mais o que tem daqui para frente. Dá para entender? Sim. Então, o campo elétrico, por isso que a gente usa duas antenas, uma do lado da outra. Uma com ganho alto, uma com ganho baixo. A com ganho alto vai ver, como ela amplifica bastante, ela vai ver pulsos fraquinhos. A com ganho baixo, como ela amplifica pouco, porque tem um ganho pequeno, você vai ver as coisas mais fortes. Então, você vai ver processos diferentes do raio nas duas. Ou você vê raios mais longe e raios mais perto também. Então, às vezes, aquela que saturou porque o raio foi muito perto, mas aqui tem um ganho pequeno, não saturou porque ela amplifica menos. Então, a capacidade de você medir depende de qual processo do raio, se ele é intenso ou não, e qual distância vai acontecer. Porque, às vezes, um return stroke de 10 kA, que se ele cair perto, ele vai saturar. Até a antena de baixo ganho vai também saturar. As duas saturam. Mas se ele cair a 100 km, às vezes nem as duas, a de baixo ganho vai pegar uma coisa de nada, nem vai ver, e a de ganho alto vai ver o return stroke, lá sem saturar. Entendeu? Depende da distância. A intensidade da perturbação que um raio produz cai com 1 sobre a distância. Tá? Para campo de radiação. Vocês devem ver com o Kleber nas aulas, existe campo de radiação, que viaja a longas distâncias, campo de estático, que varia uma distância pequena, e campo de indução, que é uma indução uma distância média. Você não consegue medir. Então, qual que você consegue medir a distâncias grandes? O campo de radiação. Esse propaga bastante. Aquele campo eletrostático, que é a carga que saiu de cima e veio para baixo, você não consegue mapear isso a longa distância. Ele não vai muito longe. Perturbação. Tá? Deu para entender?
Dúvidas sobre isso? Sim, então se eu quero um ganho alto, eu vou usar uma antena maior, com um É. círculo Ou, maior. ou você mexe no circuito, põe um amplificador maior, ou você mexe no tamanho da sua antena. Você faz uma antena grande. Por quê? Porque todo esse pedaço de metal vai ser carregado. Então, você vai ter um sinal maior. A corrente que vai fluir, quando ele descarregar, vai ser maior do que se a anteninha for pequena. Lá no pico do Jaraguá, não, lá no P1, P2, no topo do P1, P2, o que a gente usou foi uma anteninha desse tamanho, tá? Bem pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá, vamos lá. Olha aqui. Aqui vai entrar umas equações já. Essa parte sensível aqui, ela vai produzir uma corrente na hora que tiver carga em cima dela. E essa corrente vai ser tanto maior quanto maior por o tamanho dessa placa. Então, a gente aqui, ó, veja, os dois discos são do mesmo tamanho, certo? O que tem de diferente entre uma antena e outra? Circuito. O circuito. Essa caixinha está ligada numa antena, essa caixinha está ligada no outra. E essas duas estão mandando o sinal dela através de duas fibras ópticas. Tá? Esse circuito aqui é lento e esse aqui é rápido. Não, desculpa. Esse aqui tem um ganho alto, esse aqui tem um ganho pequeno. Tá? Ganho alto, ganho baixo. Aqui são dois ganhos, não é antena lenta e antena rápida. Poderia ser antena lenta e antena rápida, mas aqui são dois ganhos diferentes. Tá? E como é que você calibra isso? Depois eu vou explicar. Tá? Mas aqui eu vou explicar, vai ficar para a próxima aula, eu vou explicar como é que se mede a carga, o campo elétrico, né, com essas antenas. É simples, tá? Não é nada, vocês estão sofrendo aí, mas isso aqui é tudo simples. Então, a gente usa câmeras, né, que têm capacidades diferentes, e a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes capacidades de uma câmera e de uma lente, porque a câmera trabalha sempre com lente, você tem vários tipos de lentes para diferentes coisas que você quer ver. E vários tipos de câmera para diferentes coisas que você quer ver. E vários tipos de campo elétrico. Para diferentes funções. Ganho alto, ganho baixo. Geralmente vai ser isso. Ganho alto, ganho baixo. Antena lenta, antena rápida. Tá? E o que muda numa câmera? Numa câmera vai mudar número de frames por segundo, resolução, tá? E também níveis de cinza. Por exemplo, você podia ter só dois níveis, branco e preto. Tá? Mas como é que você faz uma imagem preto e branca? É um QR Code, por exemplo. QR Code você tem, ou ele é branco ou ele é preto. Então, você pinta de preto uns quadradinhos, pinta de branco uns quadradinhos, vira um QR Code. Basta isso para um QR Code. Você não precisa de tom de cinza. Mas para uma imagem de um raio, você precisa de tonalidades, né? Vários tons de cinzas que vão, por exemplo, pode ser 8 bits. Então, 8 bits dá 2 elevado a 8, dá 256 tons de cinza. Ou pode ser 10 bits, vai dar o dobro, ou 14 bits, que vai dar o dobro disso aí. Né? Então, você tem tons de cinza, você tem quantidade de pixels para dar resolução da imagem, você tem velocidade, e vai estar limitado pelo número de pixels que você escolher e qual a velocidade. Então, esses parâmetros que a gente vai falar na próxima aula. Você vê que mal começamos aqui. Depois eu falo para vocês como funciona a antena, que daqui a pouco o André tem que ir embora. Como é que se calibra uma antena lenta, né? Como é que se calibra a antena lenta, né? Vocês saberem como é que foi feito isso aqui. Tá? Como é que você identifica corrente contínua numa antena e como você faz a deconvolução, né?
que é pegar, olha só o RC que a gente estava falando aqui, ó, o tempo de decaimento aqui é 1,4 segundos. Tá vendo? Se você pegar aqui 1,4 segundos, ó, olha a escala aqui. Aqui não tem 1 segundo aqui? 0 até 1 segundo. Então, se você demorar 1,4 segundos, que é mais ou menos o tamanho dessa curva aqui, você vai ver que esse cara aqui é de 8, caiu para 8 dividido por E. 8 dividido por E é 8 dividido por 2,71. Vai dar 2,9. Ele veio para, tá vendo? 3, tá vendo a 3 aqui, ó? Entre 2 e 4 tem 3 aqui, ó. Olha onde veio parar a curva. Tá vendo aqui? Em 1,4, ó. 1,4, mais ou menos aqui, ó. Ele saiu de 8 e veio para 3. Então, isso aqui mostra que essa curva aqui, você faz um ajuste exponencial, você vê que ele está caindo com uma exponencial, que ela retorna uma exponencial, que vai dar um tal, um RC constante de decaimento 1,4. Isso aqui é um campo lento, 1,4 segundos. Aí você pega isso e faz imagina que o circuito não vai cair mais, vai ficar, isso aqui vai ficar uma reta. Aí você pega e tudo isso aqui corrige para esse tempo de decaimento que está forçando o sinal para baixo. E vai ficar a curva que era assim preta, fica azul. Tá? Essa é chamada deconvolução para medir, de fato, qual que é a intensidade da corrente contínua. Mas isso a gente vê mais para frente, a gente vai falar sobre a influência da torre. A torre também amplifica o sinal. Então, às vezes, você quer amplificar um sinal, basta pôr em cima de uma torre que o sinal fica bem mais forte. Ó. Olha só, esse é o sinal de um raio, esse aqui é o sinal do mesmo raio, só que medido lá em cima da torre. A gente fez essa comparação, a gente pegou o mesmo raio, mediu em cima e embaixo da torre, lá do CPA, e vê, olha como a torre amplifica o sinal. Depois a gente vai falar sobre isso, por que amplifica, etc., e como é que se calcula a corrente a carga de uma corrente contínua. Beleza? E os danos da corrente contínua aqui, fazem em cabos, etc., isso aí interessa para o All right.